Desde tempos imemoriais, a humanidade tem tentado decifrar os mistérios da psique, buscando entender quais forças ocultas nos movem, nos definem e nos transformam. Carl Jung dedicou sua vida ao estudo do inconsciente e descobriu que dentro de cada pessoa existem energias arquetípicas que moldam a maneira como experimentamos a realidade. A energia feminina é uma das forças mais poderosas dentro da psique humana. Não se trata apenas de uma característica exclusiva das mulheres, mas de um princípio universal presente em todos os seres humanos. Um fluxo de intuição, criatividade e conexão com a essência mais profunda do ser. Mas o que significa realmente conectar-se com essa energia e como ela pode transformar sua vida? Imagine por um momento que você tem vivido com uma parte de si mesmo completamente adormecida. Uma parte que te conecta com uma sabedoria além da razão, que te permite fluir com a vida em vez de lutar contra ela. Essa energia foi suprimida, mal interpretada e muitas vezes ignorada, o que gerou um profundo desequilíbrio na sociedade e em nossas próprias vidas. Quando Carl Jung falava da ânima, ele se referia a esse princípio feminino dentro do inconsciente do homem, uma manifestação de sua sensibilidade, de sua capacidade de sentir, de intuir, de entrar em contato com o irracional e o simbólico. Mas a ânima não é apenas um aspecto interno do homem. É uma ponte para uma forma de viver mais autêntica e plena. A desconexão com a energia feminina levou muitas pessoas a viverem em um estado de tensão constante, buscando controlar tudo, racionalizando cada decisão, ignorando a linguagem da alma. Jung nos ensina que a psique está em uma busca permanente por equilíbrio e que a energia feminina é um componente essencial dessa harmonia interna. Talvez você já tenha sentido isso na sua própria vida. Aquela sensação de que algo está faltando, de que você vive preso em um ciclo de expectativas externas, sem se permitir realmente sentir, sem se permitir soltar. Em um mundo que valoriza a produtividade acima da intuição, que preza a lógica sobre a emoção, muitas pessoas aprenderam a se desconectar da própria natureza. Mas a energia feminina não pode ser reprimida indefinidamente. Ela se manifesta em sonhos, em sensações inexplicáveis, na atração pelo desconhecido, na necessidade de encontrar significado além do material. Quando ignoramos esses sinais, a vida nos faz perceber isso por meio de crises, vazios existenciais, relações superficiais ou uma constante sensação de insatisfação. A chave para despertar essa energia não está em buscá-la fora, mas em reconhecer sua presença dentro de nós. Jung dizia que o inconsciente se comunica através de símbolos e arquétipos e que tudo em nossa vida é um reflexo do que acontece em nosso mundo interior. Observe como você se relaciona com a intuição, com o mistério, com o fluir da vida. Você se permite ouvir sua voz interior ou precisa sempre de uma explicação racional para tudo? Você confia no seu instinto ou busca segurança no controle? A energia feminina é a fonte da criatividade, da conexão com o sutil, com o que não pode ser medido nem encerrado em uma fórmula. Jung entendia que o feminino na psique é um portal para o inconsciente, uma força que nos guia para uma transformação profunda, se nos permitirmos ouvi-la. Na mitologia, o feminino sempre esteve ligado à água, ao oceano, à profundidade. Não é por acaso. Jung via nos sonhos e no simbolismo da água uma representação do inconsciente e da necessidade de mergulhar no desconhecido para encontrar respostas. Mas mergulhar no inconsciente não é fácil. A mente racional teme se perder nesse mar de incertezas. Ela quer definições claras, resultados imediatos, lógica implacável. E é aí que começa o conflito. Em vez de fluir com a vida, tentamos dominá-la, moldá-la segundo nossas expectativas, ignorando a linguagem da alma. Quando você permite que a energia feminina ocupe seu lugar na sua vida, começa a notar mudanças sutis, mas profundas. Sua percepção se amplia. Você passa a perceber padrões
que antes passavam despercebidos. Começa a se sentir mais conectado com as pessoas e com o ambiente. A intuição desperta e você começa a confiar no processo da vida, em vez de forçar os resultados. Mas isso não significa que você deva rejeitar a razão ou a estrutura. Jung nos ensina que o verdadeiro equilíbrio está na integração, em permitir que a energia feminina e a masculina coexistam em harmonia. Não se trata de escolher entre uma e outra, mas de aprender a ouvir ambas as vozes dentro de você. Pense nos momentos em que você esteve em um estado de fluxo, onde tudo parecia se encaixar sem esforço, onde as oportunidades chegavam de forma inesperada, onde a vida parecia responder à sua energia. Isso é o que acontece quando você permite que a energia feminina se expresse. A pergunta é: como você pode despertar essa energia na sua vida? Tudo começa com a reconexão consigo mesmo. Jung falava do processo de individuação, o caminho rumo à totalidade do ser. Para conectar-se com sua energia feminina, você precisa desacelerar, observar, permitir-se sentir sem julgamento. Comece ouvindo sua intuição. Quantas vezes você teve um pressentimento que ignorou só para perceber depois que era verdadeiro? A intuição não é uma fantasia. É a linguagem do inconsciente, um guia que nos conecta com o que realmente precisamos. Permita-se momentos de quietude, de introspecção. A energia feminina floresce na presença, no aqui e agora. A meditação, a escrita, a arte, a conexão com a natureza são formas de despertar esse poder interno. Observe como você se relaciona com o incerto. A incerteza te angustia ou você consegue confiar que a vida se desenrola em seu próprio ritmo? O controle é uma ilusão. Jung nos ensina que a verdadeira transformação acontece quando paramos de resistir e começamos a fluir. A conexão com a energia feminina não transforma apenas seu mundo interior, mas também suas relações. Quando você se permite ser autêntico, vulnerável, receptivo, cria laços mais profundos e significativos com os outros. As relações deixam de ser uma luta por poder e se tornam espaços de crescimento mútuo. Ao longo da história, a energia feminina foi marginalizada, vista como algo fraco, irracional, caótico. Mas a realidade é que ela é uma das forças mais poderosas da psique. É a fonte da vida, da criatividade, da conexão com o sagrado. Este é o momento de recuperar esse poder. Não pela luta, não pela imposição, mas pela reconexão com o que sempre esteve dentro de você. Jung dizia que a sombra contém tudo o que reprimimos, e em nossa sombra coletiva está o poder feminino esperando para ser reclamado. O mundo precisa de mais pessoas conectadas com sua essência, com sua intuição, com sua capacidade de criar a partir da alma. E tudo começa com você. Hoje você pode escolher. Pode continuar vivendo a partir do medo, da desconexão, da rigidez, ou pode dar um passo rumo a uma forma de viver mais autêntica, mais plena, mais alinhada com quem você realmente é. Quando você decide ouvir sua intuição, quando se permite fluir, quando integra o que negou, algo muda. Você começa a ver sinais, oportunidades inesperadas, encontros que parecem orquestrados pelo destino. Jung chamava isso de sincronicidade. Não é coincidência, é o reflexo da sua transformação interna se manifestando no mundo exterior. A pergunta é: você está pronto para despertar? Quando você começa a despertar a energia feminina dentro de si, tudo em sua vida se transforma. Não é apenas uma mudança interna, é uma reconfiguração completa de como você interage com o mundo. Você percebe que o universo não é uma série de eventos aleatórios, mas um reflexo da sua própria consciência. Carl Jung falava da sincronicidade como a conexão entre o interno e o externo. É aquela sensação de que o momento certo, a pessoa certa ou a oportunidade perfeita chegam sem esforço, como se tudo estivesse orquestrado em um nível mais profundo. Mas isso não acontece por acaso.
Acontece quando você para de resistir à vida e se permite fluir com ela. A energia feminina é a ponte para esse estado de conexão total com o universo. Não é passividade, não é fraqueza, não é resignação. É a capacidade de confiar, de se entregar ao processo sem perder sua essência. É reconhecer que a verdadeira força não está na luta constante, mas na sabedoria de saber quando agir e quando soltar. Desde crianças, a sociedade nos ensina a viver em um estado de alerta constante, sempre buscando o próximo objetivo, a próxima meta, a validação externa. Tornamo-nos prisioneiros da ação compulsiva, incapazes de estar no momento presente. Mas o que aconteceria se você parasse por um instante? Se, em vez de correr, escolhesse ouvir? Se, em vez de controlar, permitisse que a vida se desenrolasse diante de você? Esse é o poder da energia feminina. Não significa que você deixe de agir, mas que aprenda a fazê-lo a partir de um lugar de clareza e propósito, em vez de ansiedade e medo. Olhe para sua própria vida. Quantas vezes você sentiu que algo não estava certo, mas ignorou essa voz interna porque parecia o correto? Quantas vezes se forçou a seguir um caminho só porque era o esperado de você? Quantas vezes reprimiu o que realmente queria por medo da opinião dos outros? Jung nos ensinou que o que reprimimos não desaparece. Ele se esconde nas sombras da nossa psique, esperando o momento de se manifestar de formas inesperadas. Talvez em relações que te esgotam, em decisões que te levam ao sofrimento, em uma constante sensação de vazio, apesar de tudo parecer estar bem. Mas aqui está a verdade. Você não pode enganar sua alma. Pode ignorá-la por um tempo, mas ela sempre encontrará uma maneira de te lembrar quem você realmente é. Às vezes por meio de crises, às vezes por encontros inesperados, às vezes por um profundo anseio por algo que você não consegue definir com palavras. Quando você conecta com a energia feminina, começa a ouvir essa voz interna com mais clareza. Descobre que não precisa buscar respostas fora, porque elas já estão dentro de você. Aprende a confiar no que sente, a honrar sua intuição, a parar de justificar o que não ressoa com você. Esse é um processo que transforma suas relações de maneira radical. Porque quando você se alinha com sua verdade, não tolera mais conexões que te esgotam. Não busca mais aprovação externa. Não precisa mais se encaixar em moldes que não foram feitos para você. Você começa a atrair pessoas que estão em sintonia com sua essência, relações onde há equilíbrio, respeito e crescimento mútuo. A energia feminina te ensina a dar sem se perder no outro, a receber sem se sentir em dívida, a soltar sem medo da solidão. Na psicologia de Jung, a ânima no homem e o ânimos na mulher representam essa parte oculta que precisamos integrar para alcançar a totalidade. Um homem desconectado de sua energia feminina torna-se rígido, insensível, incapaz de conectar com sua própria vulnerabilidade. Uma mulher desconectada de sua energia masculina pode se sentir perdida, sem direção, incapaz de tomar ação em sua vida. Mas quando ambas as energias estão em harmonia, surge algo extraordinário. Aparece uma presença autêntica, um poder que não precisa se impor, uma confiança que não depende da validação externa. E aqui está o ponto-chave. A energia feminina não é apenas uma ferramenta para melhorar suas relações com os outros. É a chave para transformar a relação mais importante que você tem, a que você tem consigo mesmo. Quando você começa a cultivar essa energia, percebe que o amor próprio não é uma frase vazia, mas uma prática diária. Você se permite descansar sem sentir culpa, dá espaço para explorar o que realmente te apaixona, para de buscar fora o que já está dentro de você. A sociedade nos ensinou que o valor de uma pessoa está no que ela faz, no que produz, no que conquista. Mas Jung nos mostra que o verdadeiro valor está no ser, na capacidade de estar presente, de sentir, de conectar com a vida de maneira profunda e autêntica. Olhe ao seu redor.
A maioria das pessoas vive desconectada de si mesma, presa em rotinas vazias, buscando no exterior algo que preencha esse vazio interno. Mas a plenitude não vem de fora. Não vem do sucesso, nem da validação, nem da acumulação de coisas. Ela vem da conexão com sua própria essência. E essa conexão começa quando você se permite explorar o que realmente é. Quando para de reprimir o que sente, quando aceita que a intuição é tão valiosa quanto a razão, que a sensibilidade não é uma fraqueza, que o mistério é uma parte essencial da vida. Jung dizia que o caminho rumo à individuação é uma jornada para a totalidade do ser. E essa jornada não é linear, nem previsível, nem sempre fácil. Requer coragem, requer desaprender o que te disseram sobre quem você deve ser, requer mergulhar no desconhecido sem medo do que você possa encontrar. Mas é o único caminho para a autenticidade. E é aqui que a energia feminina se torna sua maior aliada. Porque ela te ensina a confiar no processo, a soltar o controle sem perder o rumo, a se mover com a vida em vez de lutar contra ela. Quando você começa a viver a partir desse lugar, algo incrível acontece. O mundo exterior começa a refletir sua transformação interna. As oportunidades chegam no momento certo. As pessoas certas aparecem em sua vida. Os obstáculos que antes pareciam insuperáveis se dissolvem. Não porque a vida mudou, mas porque você mudou. E agora quero que você se pergunte algo. Que parte de você tem reprimido? O que aconteceria se você se desse permissão para ser quem realmente é, sem medo, sem desculpas, sem máscaras? Porque quando você fizer isso, descobrirá o que Jung sempre quis que entendêssemos. Que a verdadeira magia da vida não está em buscar fora de nós, mas em lembrar o que sempre esteve dentro. Quando você começa a lembrar o que sempre esteve dentro de si, começa a ver o mundo com novos olhos. Você para de buscar validação externa, porque descobre que a única aprovação que realmente importa é a sua. As relações deixam de ser um campo de batalha e se tornam espaços de crescimento mútuo. A vida deixa de parecer uma série de obstáculos e começa a fluir com naturalidade, como se tudo estivesse se alinhando de maneira perfeita. Jung dizia que, até que o inconsciente se torne consciente, o subconsciente dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Isso significa que, se você não prestar atenção ao que seu interior está tentando te mostrar, continuará repetindo os mesmos padrões, atraindo as mesmas situações e sentindo a mesma insatisfação. Mas no momento em que você decide olhar para dentro, tudo muda. Esse não é um caminho fácil. Requer coragem para enfrentar suas sombras, paciência para desaprender o que te ensinaram e confiança para se entregar ao processo. Mas quando você faz isso, descobre algo incrível. O poder sempre esteve dentro de você. Quando você integra a energia feminina em sua vida, quando equilibra a intuição com a ação, a receptividade com a determinação, a suavidade com a força, começa a viver a partir de um estado de autenticidade e plenitude. E a partir daí, tudo em sua vida muda. Essa mensagem não é apenas uma reflexão, é um convite. Um convite para olhar dentro de si, para se questionar, para se conectar com essa parte do seu ser que talvez você tenha ignorado. Porque quanto mais pessoas despertam sua consciência, quanto mais pessoas começam a viver a partir da autenticidade, o mundo inteiro se transforma. Lembre-se, tudo o que você busca já está dentro de você. Só precisa da coragem para enxergar. E quando você fizer isso, perceberá que o verdadeiro poder não está em mudar o mundo exterior, mas em transformar seu mundo interior. Nos vemos no próximo vídeo. E nunca se esqueça, o despertar começa com você.